Você não sabe os planos de Deus para a sua vida no que diz respeito às peculiaridades da vida de cada um. E tenho certeza que muitas vezes isso pode até causar uma certa ansiedade. O que Deus quer para mim? O que Deus vai fazer na minha vida? O que Deus quer operar no meu viver, inclusive por mim mesmo? Todavia, você conhece o plano de Deus como um todo. Porque Deus revelou para nós. Observe que esse é um privilégio magnífico. Conhecer a Escritura nos possibilita conhecer o plano de Deus para a nossa vida, pensando como um plano, ou seja, um plano maior. Aquilo que Deus tem como propósito para nós, como igreja dele, pensando na história da redenção. E você sabe disso. Você sabe disso porque a Escritura nos revela. E assim fica um pouco, digamos, mais fácil nós compreendemos o plano de Deus para a nossa vida específica, ainda que, claro, sem os detalhes. Porque uma vez que Deus tem um grande plano, o plano menor de Deus para a sua vida, ou seja, aquele plano específico para a vida de cada um, tem que se encaixar no maior. Ou seja, Deus não vai fazer nada na tua vida que esteja em contraste ou que esteja em oposição ao plano de Deus maior. E isso para nós é um grande conforto, porque uma vez que o plano de Deus é bom, é maravilhoso, eu sei que o plano de Deus para a minha vida também é. Porque o plano de Deus para a minha vida está em acordo com o plano maior. Portanto, eu posso descansar. E nós vamos, como nós falamos, continuar a exposição dos profetas, hoje começando o profeta Daniel, e nós já lemos o capítulo 1. Todavia, eu gostaria de fazer a leitura dos primeiros versículos, para que nós possamos ir acompanhando a exposição, então, deste capítulo. Os irmãos, então, com a Bíblia aberta, Daniel, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos primeiros versículos, que diz assim, versículo 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, nós estamos aqui para te glorificar, e uma das formas, um dos momentos em que glorificamos o teu nome, Senhor, é exatamente ouvindo a tua voz, que ecoa, poderosa como as muitas águas, e eficaz pelo Espírito Santo, que aplica a tua palavra ao nosso coração. Portanto, fala conosco, para que nós, quebrantados pelo teu Espírito, possamos ser dirigidos pela tua palavra, confortados pela tua palavra, possamos ser exortados pela tua palavra, e assim abençoados pela tua palavra, para que saiamos do culto ao Senhor com a nossa fé renovada, com a nossa esperança fortalecida e com o nosso amor, Senhor Deus, enchido por tua graça. Que o Senhor nos abençoe, ó Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos Jeremias, nós vimos Ezequiel, que são os dois profetas que têm uma íntima relação com o cativeiro. Claro, Isaías é o primeiro dos profetas, todavia, os dois profetas que realmente pré-anunciam a queda de Jerusalém, principalmente a parte das idas, né, que é as levas, as deportações, né, que o Jeremias anuncia principalmente, são esses dois profetas. Daniel, ele foi para o cativeiro. Observe que nós não estamos falando de um homem que foi livrado do cativeiro. Daniel era um homem de Deus e, portanto, Deus livrou ele da ida ao cativeiro. Ficou em paz em Jerusalém e todos os seus dias foram tranquilos. Não. Este grande homem de Deus, que é chamado para ser um profeta do Senhor, foi ao cativeiro e foi na primeira deportação. Na primeira.
O profeta Ezequiel, que nós já vimos, foi na segunda deportação. Portanto, o profeta Daniel está lá, na Babilônia, junto com várias pessoas que podemos dizer que pelo menos uma grande parte creu no Senhor. Por que creu no Senhor? Porque o Senhor, pelo profeta Jeremias, havia dito que quem ouvisse a palavra do profeta e cresce, deveria se entregar, não lutar, não relutar, simplesmente ir, porque Deus guardaria eles. Eles creram. Se ele não tivesse crido, ele teria feito o que alguns fizeram, lutado, brigado, na ilusão de que brigando Deus estaria livrando eles, mas Deus já tinha dito que Deus queria eles lá, porque tinha um propósito. E então o que acontece? O profeta Daniel, aqui, logo no primeiro capítulo, é mencionado mais 3 amigos, que nós lemos, o Ananias, o Misael e o Azarias, vão para a Babilônia. É a vontade do Senhor que seja assim. É a vontade do Senhor. E então, nesse capítulo, nós vamos encontrar 3 vezes, e vocês observem bem direitinho, ele nos mostrando que Deus está no controle das coisas. Isso é fundamental para a vida cristã. O cristão precisa ter certeza, Deus está no controle. O que é a ansiedade, senão aquela preocupação com o que há de vir, porque acha que as coisas estão fora de controle. Então, o cristão precisa ter certeza, Deus está no controle. E é interessante que nesse capítulo, 3 vezes ele vai mostrar, Deus está no controle. A primeira delas é exatamente no início. Nós lemos no versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A primeira questão é, por que estamos no cativeiro? Aqueles momentos da sua vida em que você poderia perguntar, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo aquele problema? Por que isso? Por que aquilo? Esse é o momento em que o profeta Daniel, outros mais, e que com certeza vários judeus perguntaram, por que está acontecendo isso? Aqui, no caso, a resposta é, porque o Senhor entregou. Eles não estavam lá porque a Babilônia era mais forte, porque era um grande império, porque eles eram mais poderosos. Eles estavam lá porque Deus tinha um propósito. Eles estavam lá porque Deus quis que eles estivessem lá. E veja que, ao ele nos dizer isso, ele nos mostra que ele, o autor, está tranquilo quanto a isso. Está consciente disso. Ele está certo de que, apesar de contrariar certas convicções particulares dos judeus, porque os judeus consideravam que, uma vez que o Deus de Israel é o Criador de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, é muito mais poderoso do que qualquer Deus, porque os outros deuses são obras das mãos dos homens, mas o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Eles tinham certeza, ninguém poderá conosco, ninguém vai nos vencer, ninguém vai nos derrotar, ninguém. Então está contrariando convicções dos judeus. Mas ele diz o porquê está contrariando essas convicções. Porque o Senhor tinha um propósito. Deus quis. Não foi por outra razão. Não foi por outra razão. E isso precisa ser aplicado às nossas vidas. Nós estamos vendo o plano da redenção. Nós não estamos vendo a história particular do profeta Daniel. Nós estamos vendo o plano da redenção. Nós estamos vendo a história da redenção. Muitas coisas aconteceram no mundo, mas Deus não nos revelou essas coisas. Porque Ele revelou essas especificamente, as que estão aqui, que nós temos em nossas mãos, a palavra dEle. Por quê? Porque é a história da redenção. É um recorte na história humana em que o foco é exatamente essa linha que é a história da redenção. E então, Deus está nos revelando que Ele tem um propósito. E esse propósito, todas as coisas convergem para Ele. A sua vida também. É verdade, você não sabe o que Deus quer para você amanhã especificamente. Amanhã não sabemos se Deus quer que faça sol ou chuva em alguns horários. A gente às vezes tem a previsão e ela erra. Claro que nós temos o tempo. Mas nós não sabemos mais ainda
se vai acontecer uma coisa boa ou ruim, se vai acontecer algo que nós gostaríamos ou não gostaríamos. Então, há coisas específicas na nossa vida que nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus tem esse plano. O plano de Deus que apontava para Cristo Jesus. Portanto, a sua vida, como nós falamos no início, primeira aplicação, ela está dentro de um plano maior. Ela está dentro de um plano maior. Daniel sabia? Sim. Jeremias capítulo 1 nos mostra que o profeta profetizou exatamente isso. No capítulo 1 e todo o livro, podemos dizer, mas pegando o versículo a partir do 13, ele nos fala exatamente sobre o momento do cativeiro. Versículo 14 diz: Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. E começa a falar exatamente deste povo que viria para levar cativo, para trazer juízo sobre o povo judeu. Então ele sabia. Havia um plano divino. O que você precisa saber é esse plano. O que Deus quer para a minha vida? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa e você precisa saber isso. É que o plano de Deus para nós é que nós vivamos em Cristo Jesus. É que herdemos um novo céu, nova terra. É que vivamos para a glória dele. É que o nosso viver seja um testemunho como sal da terra e luz do mundo perante as nações. Nós sabemos desse plano maior. Se você não está lendo a Bíblia, não está acompanhando esse plano, então a ansiedade, com certeza, estará batendo na sua porta com muito maior frequência. Porque você não está atento ao plano maior. Você não está atento ao fato de que problemas na sua vida podem ser instrumentos para a sua santificação. Você não está atento ao fato de que as lutas da nossa vida são muitas vezes instrumento para nós glorificarmos a Deus nos momentos difíceis e mostrar que amamos mais a Ele do que tudo. Talvez você não esteja atento ao fato de que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E isso não significa que tudo dará certo como você planejou, mas que tudo estará dentro do plano de Deus. E nada poderá impedir isso. Como disse o apóstolo Paulo, na continuação desse texto, nada, nem os anjos, nem o presente, nem o do porvir, nem nenhuma outra criatura, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus tem um plano e Ele é fiel a esse plano. Você já pensou nisso? Você muitas vezes não consegue cumprir os seus planos. Você planeja sair, de repente chove e não deu certo. Você planeja comprar uma coisa e de repente vê um imprevisto e você gastou dinheiro. Você planeja fazer alguma coisa na sua vida, com sua família, e vem um empecilho que realmente faz com que você não consiga cumprir os seus planos. Mas não existe isso para Deus. Nada nem ninguém conseguiria impedir, nem conseguirá jamais os planos de Deus. Então você só precisa conhecer esse plano para aquietar o seu coração. Porque os planos de Deus são bons. Você já observou que a Escritura reforça várias vezes: Deus é bom, Deus é bom. Parece que a gente não está atento a esta verdade. Deus é bom. Porque se todo cristão estivesse atento ao fato de que a Escritura reforça inúmeras vezes a verdade de que Deus é só virtude, não há vícios em Deus. Deus é bom, não é mau em hipótese alguma. Deus é puro, não há pecado nele. Se estivéssemos atentos a isso, teríamos em nosso coração um conforto tremendo. Tudo que Deus fizer na minha vida será bom. O que é que em Gênesis 1:31 diz? Viu Deus tudo quanto fizera. Ele terminou a criação. Então o que ele fez? Ele viu tudo o que ele fez. E o que ele mesmo afirma? E eis que tudo era muito bom. Tudo o que Deus faz é muito bom. Por quê? Porque Ele é muito bom. Ele sempre agirá. Portanto, aqui o profeta Daniel já tem um conforto. Ele sabe o plano de Deus. Ele sabe que o plano de Deus é o plano da redenção. Ele sabe que o plano de Deus, ele é bom. Então ele pode descansar. Você consegue descansar quando os seus planos não saem como você gostaria? Você consegue descansar quando as coisas que você planejou não funcionam? E quando você é contrariado, quando as coisas não funcionam como você gostaria na sua vida, quando você é perturbado,
Você consegue descansar por ter a certeza de que Deus continua em seu trono celestial e tem todas as coisas debaixo de seus pés, porque Ele é Deus e o plano dele permanecerá para sempre. Uma outra frase que o apóstolo Paulo nos diz que é muito importante para nos confortar, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, se nós não somos fiéis para com Deus, Ele permanece fiel. Deus continua fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando o povo dele não é fiel a Ele, Ele continua fiel aos seus planos, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode mentir. Ele nunca falhará, Ele nunca errará, Ele nunca mentirá. Então, temos um conforto real. Está ruim a sua situação, você está vendo que as coisas não estão indo como você gostaria. Então, pare de olhar para o microplano de Deus. O que é o microplano? Eu estou pensando na sua vida pessoal. O que Deus está fazendo na minha vida especificamente. Não está bom? Pare de olhar para a sua vida e comece a olhar para o plano maior. Opa, peraí. A minha vida está dentro de um plano maior. E esse plano maior é perfeito. E ele foi revelado para nós. Então, descanse. Porque mesmo que dias maus apareçam, Deus cumprirá o plano maior, que tem um grande conforto. Ele termina com a glória. Ele termina com vida eterna. Ele termina com as bênçãos de Deus. Ele termina com o Senhor enxugando todas as lágrimas e nos alegrando para sempre. Então, esse é um conforto de Deus para nós. Mas há mais 2 momentos em que o texto mostra que Deus estava ali presente. Observe que eles não estão em Jerusalém, portanto não estão diante do Senhor no templo, o templo ainda não tinha sido derrubado, mas eles estavam bem longe, e estavam longe de tudo que eles conheciam, de tudo que estava relacionado ao culto, inclusive, porque eles estão numa terra pagã. Nós vimos no versículo 2 que até mesmo utensílios da casa de Deus foram levados para a casa de deuses estranhos, de ídolos da Babilônia. Eles estão num lugar estranho, mas isso não impede que Deus esteja lá, com eles, presente ali. Então, versículo 8, depois que o texto nos diz que o rei determinou que fossem os cativos, os judeus levados para a Babilônia, fossem sustentados com finas iguarias da mesa do rei, tanto o vinho quanto a comida, diz o versículo 8 que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós não temos uma informação precisa de quais seriam exatamente as razões maiores, talvez sejam até todas elas. Nós temos o fato de que eles não faziam distinção entre comidas puras e impuras, que Deus havia determinado para eles que só comessem animais limpos, vocês devem lembrar. Nós temos também o fato de que era costume consagrar os alimentos aos deuses. Inclusive, nós temos uma prática de orar antes da refeição. Eles também tinham prática de consagrar aos seus deuses, só que aos deuses pagãos. Então, já temos 2 problemas. Primeiro problema, é bem possível que animais impuros estivessem no meio. Porcos, por exemplo. É bem possível que eles tivessem os alimentos consagrados aos deuses. E uma outra grande possibilidade é que eles não queriam, de forma alguma, essa relação muito íntima com o rei, da mesa do rei, esse sentimento de estar devendo favor, esse sentimento de estar meio preso ao rei pagão. Então tem 3 motivos para não se contaminar, para não querer aquilo dali. E veja que ele está firme nisso, mesmo sendo rei. O versículo 5 diz, determinou-lhes o rei a ração diária. Foi o rei quem disse que tinha que ser. Mas o profeta Daniel, ele teme a Deus, ele não teme a homens. Jesus disse
Não temam aqueles que no máximo podem matar o corpo. Temam aquele que pode não só matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. E só Deus pode fazer isso. E o profeta Daniel está firme. Ele firme na postura de não pecar contra Deus. E a sua posição é com muita convicção. Veja que firmemente ele não quer se contaminar. Ele está certo disso, independente do que aconteceria. Ele está certo disso. E o versículo 9 diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Percebe o segundo momento da presença de Deus? O primeiro momento é: por que estamos na Babilônia? Porque Deus tem um propósito. Foi Deus que entregou. Segundo momento, precisamos não nos contaminar. Eles precisam ser santos. Eles precisam dar testemunho. Eles precisam glorificar a Deus. E aqui nós podemos fazer uma alusão a Deuteronômio capítulo 4, quando Deus havia dito, a partir do versículo 5, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação a que tem a Deus estão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos, e que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Todas as nações deveriam ver a beleza da santidade de Deus na conduta de Israel. E agora, o profeta Daniel tem um grande desafio. Ele não está na sua terra, ele não está em Jerusalém, ele não está entre aqueles que se diziam povo de Deus, ele está no meio de um povo pagão, com um rei que era tirano, soberbo, profundamente arrogante, e era o governante. O que ele ia fazer? Tendo em vista que ele não tinha poder nem sobre si. Mesmo assim, sabendo que o propósito de Deus para a sua vida era que Deus fosse glorificado no seu testemunho, ele se mantém firme. Ele se mantém firme com o propósito de não se contaminar. E o que foi que aconteceu com esse propósito de Daniel, que era o propósito ensinado por Deus? Deus esteve presente. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus esteve ali. Isso mostra que Deus aprovou o intento do profeta Daniel. Observe que Daniel não pode mudar a situação. Daniel não pode deixar de ser cativo. Daniel não pode restaurar Jerusalém. Ele não pode livrar o seu povo de Nabucodonosor. Mas ele pode glorificar a Deus dando testemunho da santidade de Deus em terra estranha. E esse propósito foi aprovado por Deus, a tal ponto de Deus dar tudo o que ele precisava para cumprir esse propósito. Observe, Deus deu a ele o que ele precisava. O que ele precisa para conseguir cumprir esse testemunho? Porque se o rei dissesse em algum momento, opa, porque não estão comendo o que eu determinei, seriam mortos eunucos, talvez eles mesmos, Daniel e os seus amigos, porque o rei foi desagradado. Então, Deus providenciou tudo aquilo que eles precisavam. Deu um coração quebrantado para o chefe dos eunucos. Quando Daniel chegou para eles e falou sobre o seu intento, o chefe dos eunucos apenas disse, olha, eu tenho medo do rei. O versículo 10 diz, eu tenho medo do meu senhor, o rei. Foi ele quem mandou a vossa comida. E aí, se ao tempo determinado vocês voltarem e ele perceber que vocês estão magrinhos, que vocês estão pálidos, enquanto os outros estão bem, fortes e saudáveis, ele vai perguntar para mim, por que esses aqui estão com aparência desnutrida, com aparência
de quem não foi bem alimentado e esses outros não? Ele iria perguntar, e uma vez que ele perguntasse, o eunuco ia ter que responder com sua vida, porque foi uma determinação do rei. Deus dá graça para que o propósito de testemunhar a santidade do Senhor fosse cumprido. E o que acontece é que o profeta Daniel diz assim: faça um teste então, vamos fazer um teste. Observe que ele não é uma pessoa intransigente. O profeta Daniel, apesar de ter um coração firme no Senhor, ele sabe que tem que agir com prudência, ele sabe como deve proceder. E ele simplesmente diz: vamos fazer um teste. Isso mostra confiança no Senhor. Versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Um teste. Continue dando para todo mundo o que você já está. E por 10 dias, eu, Ananias, Misael e Azarias vamos comer só legumes e água. Faça um teste. E que se nos dê legumes a comer e a beber água. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ou seja, se você, depois desses 10 dias, vir que nós estamos realmente com a aparência de alguém não bem alimentado, aí você age como deve agir. Isso mostra que ele está confiando em alguém. Ele não está confiando, esse texto não é uma lição de nutrição. Em hipótese alguma, use esse texto para defender a questão nutricional. Não é o propósito. Nós vamos encontrar textos que mostram outros tipos de alimentos e não é o propósito. O propósito é mostrar a providência de Deus. O propósito é mostrar a ação de Deus. O propósito não é falar de comida. O propósito não é falar se beber vinho ou não beber vinho é bom ou é ruim, ou se comer de finas iguarias é bom ou é ruim. Não é esse o propósito. É falar da providência de Deus. Ele está confiando no Senhor. Lembre-se que existe um texto que nos anuncia isso em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, Deus diz acerca da caminhada no deserto, em que o povo foi alimentado pelo maná, foi alimentado por Deus no meio de um deserto, por meio de um pão do céu, a água da rocha, a providência de Deus. Deuteronômio 8, versículo 3 diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eles dependiam de Deus, o sustento vinha de Deus, a provisão vinha de Deus. Elias comeu pão mandado pelo anjo do Senhor e andou 40 dias e 40 noites só com aquele pão em seu ventre. Moisés ficou no Monte Sinai, exatamente os 40 dias e 40 noites, sem ter o que comer. E Deus sustentou. E assim o Senhor nos ensina pela sua palavra, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Foi com a palavra que Deus criou todas as coisas. Foi dizendo, haja, e as coisas surgiram. Portanto, não é sobre alimento, não é sobre o que comer, é sobre confiar na provisão, na providência, na ação, no operar de Deus. Daniel está confiando no agir de Deus. É o segundo momento que testemunha a presença de Deus no meio dos seus filhos. Ele tinha um propósito de glorificar a Deus naquele momento, naquele lugar. Esse deve ser o seu propósito. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida no decurso de seus anos, mas você sabe que Deus tem um propósito grande, o plano da salvação, e você está dentro dele. Você não sabe o que Deus vai fazer na tua vida no decurso dos anos, mas você sabe que Deus quer que você testemunhe a glória dele, que você seja sal da terra e luz do mundo, que você manifeste às pessoas a santidade do Senhor. E isso contará com a graça divina. Deus aprovou o propósito de Daniel. E não só aprovou, Deus abençoou. O que o texto nos diz? Versículo 14. Daniel 1, 14. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos
do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. É sobre alimento? Não, é claro que não. Poderia ter sido só pão, poderia ter sido só água. O que importa é mostrar que, de fato, Deus estava presente para sustentá-los no propósito de glorificar o seu nome em santidade. Portanto, nas suas lutas, dificuldades, na sua jornada, isso você deve ter em seu coração firme. O meu propósito é glorificar a Deus. E nisso Deus estará conduzindo, abençoando e ajudando você. Se Deus não detalhará os planos dele para a sua vida, ele não vai detalhar. Ele não quer que a gente saiba a nossa história toda como ele quer. Ele quer que você confie. Ele quer que você confie sabendo o plano maior. Uma coisa é certa, sempre que você tiver o propósito de glorificar o nome dele, ele estará ajudando você, para que você cumpra esse propósito, e ele então está presente ali, para que eles conseguissem manter firme o propósito de testemunhar. Mas aí há um terceiro momento. Versículo 17, aparece outra vez a presença de Deus. O propósito do Senhor para eles é que o povo de Israel seja luz diante das nações. Observe que esse período foi muito importante. Para a gente entender melhor, vamos rever o que é o momento. Deus venha com Israel na sua terra. Mas Israel não estava testemunhando a glória de Deus. Os profetas falando, o povo ignorando, e a idolatria e tantos outros pecados começaram a tomar conta da nação. Mas Deus quer ser glorificado. E quer mostrar a sua glória não para Israel apenas, mas para o mundo inteiro. Então Deus pega este povo e limpa, tirando tudo que não presta, e leva tudo que era bom para as nações. Nesse caso específico, para o Império Babilônico, e eles seriam espalhados pelo Império Babilônico. Mas qual o propósito? Eles seriam testemunhas de Deus em todo o mundo. Quando nós chegamos em Pentecostes, os judeus que vão estar em Pentecostes, que vão ouvir a pregação do apóstolo Pedro, que vão se converter ao Senhor, eles vieram de todas as nações, eles vieram de todos os lugares, eles estavam presentes em todas as cidades, e todas essas cidades já tinham ouvido falar de Deus. Quando eles se convertem na ocasião do Pentecostes e voltam para as suas cidades, e voltam para as suas terras, eles voltam anunciando o Evangelho. Foi o evangelismo mais rápido que já aconteceu. Porque eles já estavam lá. Não foi como se eles estivessem numa cidade, olha, vamos evangelizar. Nós moramos em Caxias e queremos evangelizar toda a Serra Gaúcha, queremos evangelizar todo o Rio Grande do Sul. Não foi isso. Eles já estavam em todas as cidades. Quando eles vêm para Jerusalém e se convertem ao Senhor, eles voltam para as suas cidades e já voltam com o Evangelho. E os seus amigos ouvem o Evangelho, o lugar de trabalho ouve o Evangelho, todo mundo ouve o Evangelho, porque eles já viviam lá. Então era um plano divino que ele fosse glorificado perante as nações. E aqui no livro do profeta Daniel há algo fundamental. Deus quer mostrar que ele não é o Deus de uma nação. Ele não é o Deus de Israel apenas. Ele é o Deus do mundo. Ele criou o mundo, ele é o Deus do mundo. Ele é quem tira reis e põe reis. Ele é o Senhor de tudo. E todos estão debaixo de seus pés. Ele quer mostrar a sua grandeza, dando testemunho pelos seus servos no coração do grande império e luxuoso império babilônico. Para isso, tem uma terceira atuação, como nós já falamos, que é o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens... Quais são os 4 jovens? O Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Observe que ele associa o conhecimento e a inteligência não ao estudo deles. Eles passaram 3 anos estudando. Lembra? Que eles tinham que ser preparados por 3 anos, versículo 5, e preparados em que? Em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei. Então eles tinham que conhecer tudo sobre o conhecimento caldeu, o conhecimento deles lá.
No final, Deus mostra por eles um conhecimento, a inteligência, uma sabedoria maior do que de todos. Confirmando, por sinal, o que nos diz Provérbios, texto que eles conheciam, capítulo 2, no versículo 6, nos diz o seguinte, Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus deu a eles sabedoria, deu a eles a capacidade de lidar com todas aquelas ferramentas, com todo o conhecimento transmitido de uma forma excepcional. É claro que houve um dom a mais. A Daniel foi dada a inteligência de todas as visões e sonhos. Enquanto todos eles receberam sabedoria para conhecer, administrar, aplicar, lidar com o conhecimento que eles estavam recebendo, ao profeta Daniel foi dado ainda mais, que foram as visões e sonhos. E o que acontece é que, quando eles são chamados, versículo 20 diz, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Observe que, outra vez, ele não atribui o que eles tinham de capacidade ao estudo, por exemplo. Eles estudaram mais que todo mundo, eles sabiam mais que todo mundo. Ele atribui a Deus. Assim como não é o tipo de alimento que deu a eles mais energia, mas o texto diz que Deus concedeu a eles a graça para conseguirem ser fiéis no propósito de se santificar. Nesse terceiro momento e último do capítulo, ele associa o conhecimento, a sabedoria deles ao fato de que Deus estava com eles. Deus estava com eles para que eles cumprissem o propósito e glorificar a Deus. Você tem que pensar nisso. Quando você está no seu trabalho e você sabe que Deus quer que você glorifique a Deus no trabalho, e você não deve olhar para você e dizer assim, eu preciso glorificar a Deus no meu trabalho, então eu tenho que ser melhor que todo mundo, eu tenho que estudar mais que todo mundo, eu tenho que fazer, e assim tentar trazer toda a responsabilidade para si, ainda que você tenha, porque se você for negligente, se você for irresponsável, se você não fizer as coisas, é óbvio que você terá um prejuízo. Mas você não pode atrair para si todo o olhar, como se dependesse de você, todas as coisas, porque como você glorificará a Deus? A pessoa que olha para si e traz toda a responsabilidade apenas para si, dificilmente, no dia que ela tirar uma nota 10, ela dirá, graças a Deus, ela dirá que estudou muito, que ela foi mais inteligente, e ainda que em algum momento ela venha a balbuciar uma palavra de gratidão ao Senhor, seu coração está verdadeiramente dizendo no seu íntimo, eu consegui porque eu fui melhor. E o propósito é engrandecer o nome do Senhor. Portanto, colocamos diante de Deus, Deus nos dá graça, nos dê sabedoria enquanto estudamos, enquanto nos esforçamos, enquanto somos responsáveis, enquanto fazemos o nosso melhor. Senhor, opera, porque a sabedoria é um dom do Senhor, porque os dons que nós exercemos vêm do Senhor, porque do Senhor é toda a verdade, portanto, todo conhecimento verdadeiro provém do Senhor. Então, Senhor, enche-nos de Tua graça, capacitando-nos para cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ele atribui a Deus toda a glória pelo que eles fizeram, pelo destaque deles, mostrando que Deus estava com eles. Tão longe, tão distante, mas Deus estava com eles. Uma terra de pagãos, uma terra de idólatras, uma terra de um rei arrogante, numa terra de gente que mata por nada. Que nós veremos, inclusive, no próprio livro do profeta Daniel, as vezes em que eles foram entregues à morte. Mas Deus estava lá. E era exatamente a presença de Deus que deu a eles todo o suporte, toda a capacidade, tudo o que eles precisavam para cumprir o propósito de Deus. Então, para você cumprir o propósito de Deus na tua vida e glorificar a Deus em tudo que está relacionado à sua vida,
para que você cumpra o propósito de engrandecer ao Senhor onde você estiver, Deus estará presente. Você precisa dele. Você precisa e encontrará nele tudo o que você precisa. Mas se você buscar, é claro. Em todos os momentos, observe que existe uma busca. Daniel tem um propósito firme no seu coração. Então, ele está ali querendo glorificar a Deus. No seu outro momento, mostra que eles estavam ali na presença do Senhor. E é interessante que isso vai se confirmar pelos outros textos. Como, por exemplo, quando há o sonho e o profeta Daniel vai orar ao Senhor pedindo a interpretação. No capítulo 2 nós vamos ver isso. E assim vai. Ou seja, mostrando com detalhes aquilo que o texto do primeiro capítulo não descreve detalhadamente. É que eles estavam buscando graça no Senhor. Eles realmente estavam orando, estavam clamando, estavam pedindo. E Deus assim respondeu. Então, eu sei que você não sabe quais os detalhes da sua vida. Eu também não sei o da minha. E que bom. Assim a gente desenvolve a confiança no Senhor. Mas a gente sabe de uma coisa. Que Deus tem um plano extraordinário. E nós estamos dentro dele. E isso nos basta. Foi o que o Senhor disse para o apóstolo Paulo, quando foi dado a ele o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para esbofetear, para ele não se ensoberbecer. E ele clama, Senhor, livra-me desse mensageiro de Satanás. E clama 3 vezes. E Deus disse simplesmente, não! A minha graça te basta. Saber do meu plano redentor para a sua vida, saber que eu estou contigo, basta. Que eu manifesto o meu poder na tua vida, inclusive na tua fraqueza, basta. Portanto, aprenda a olhar para o plano maior de Deus, para o grande plano da redenção. Aprenda a olhar para o que Ele revelou para nós, para que você adquira confiança. Senhor, eu não sei o que Tu queres da minha vida amanhã, mas eu sei que o que o Senhor prometeu para mim, em todo esse plano, é algo extraordinário. É aquilo que está escrito, está revelado. Então, eu confio no Senhor. Seu coração encontrará paz. A paz de Deus, que Filipenses nos diz, que excede todo entendimento, e guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Se você quer ter paz na sua jornada, é preciso olhar para o Senhor. E nos planos de Deus, você encontrará plena paz para seguir com o propósito de glorificar o nome dEle.